Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Nós estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para juntos meditarmos o 7º dia da novena do Divino Espírito Santo, cujo título é O Divino Paráclito é o santificador das nossas almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozamos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Pois sois chamado intercessor, Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina, a salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procederes do seu amor, fazendo sempre firme crer. Oração inicial. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação à nossa criatura, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa, venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, dignai-vos a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossa divina misericórdia. Amém. 7º dia. O Divino Paráclito, és o santificador das nossas almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana, a vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dar-lhe sempre espírito, vida e graça, amor, melhor dizendo, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus, certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina, que deseja nos elevar a participação da natureza divina. Mas quem dará a uma criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de ser divinizado, este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente por Ele e para Ele. Uma alma
cheia do Espírito Santo, ela não quer o mal de ninguém. Uma alma cheia do Espírito Santo, ela só faz o bem. Então, amados irmãos e irmãs, naquele dia, naquele momento que Jesus fez Adão do barro, ele soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Ele deu a Adão uma alma. E o inimigo de Deus, como ficou com raiva, porque ele não poderia fazer humano, dar a vida à humanidade, ele usa a humanidade como seu cavalo. Como assim? A pessoa que não se deixa ser habitado pelo Divino Espírito Santo, ela começa a fazer toda espécie de maldade. Ela começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E assim, em pecado, ela endurece o seu coração. Assim como Deus endureceu o coração do faraó, a pessoa que não aceita o Espírito Santo de Deus sobre ela, também endurece seu coração e assim se afasta de Deus. E o inimigo faz dela um cavalo, faz com que ela faça o que ele quer. Então, o demônio ele não tem poder nenhum sobre nós. O poder que ele tem é aquele que nós deixamos ele ter. Então, se eu deixar ele me usar, fazer o que ele quiser comigo, ele vai ter poder sobre mim. Se eu der uma brecha para ele entrar, ele vai ter poder sobre mim. Agora, se eu me fechar ao pecado, se eu renunciá-lo, aí é o Espírito Santo de Deus que virá sobre mim. É o santificador da alma. Então, neste dia de hoje, nesta novena de hoje, vamos pedir ao Espírito Santo que nós renuncie ao pecado e que nós dê a nossa vida ao comando do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus hoje conduza a minha vida. E você pode falar aí também, Espírito Santo de Deus, conduza a minha vida. Fica no comando, fica no controle. Que eu me afaste de todo o pecado. Que eu busque as coisas do alto, que eu renuncie às coisas da terra. E assim a minha alma será santificada com o poder do Espírito Santo de Deus. Como o profeta Eliseu pediu a Deus uma porção dobrada do Espírito Santo que habitava em Elias, que nós também possamos pedir a Deus uma porção dobrada do Espírito Santo. Eu sei que hoje nós estamos fazendo o 7º dia da novena, mas hoje é domingo, é o dia de Pentecostes. É o dia que a Santíssima Virgem Maria se trancou em uma sala. Estava orando ela e os apóstolos. E assim, aquele fogo do Espírito Santo de Deus veio sobre ela. E as linguetas de fogo foram para os apóstolos. E eles começaram a falar línguas estranhas. Eles começaram a orar com o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu. Para trazer o Espírito Santo Paráclito. Então ele disse aos apóstolos, se eu não for, não trarei o Espírito Paráclito até vocês. Então ele foi buscar. Então, que nós possamos pedir a Deus neste dia de Pentecostes. Sei que nós estamos rezando o 7º dia, mas seria o 9º dia hoje, que hoje é domingo. O dia de Pentecostes, o dia mais sublime
o dia que Jesus enviou sobre Nossa Senhora e os apóstolos o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos também pedir que o Espírito Santo de Deus habite sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecostes. Habita no nosso coração, Espírito Santo de Deus. Vem, vento impetuoso, vem consolador das almas, santificador das almas, doce hóspede da alma, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, que a partir de hoje, com essa vinda do Espírito Santo sobre nós não sejamos mais a mesma pessoa. Quando nós entregamos o nosso coração no comando do Espírito Santo, que nós sejamos pessoas boas, que nós possamos mudar nossa vida, mudar de vida, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus? E como templo do Espírito Santo de Deus, Ele está no comando da minha vida, da sua vida. E o templo do Espírito Santo de Deus tem que estar limpo. Tem que estar para o Espírito de Deus habitar em nós. É Ele quem comanda a minha vida, é Ele que comanda a sua vida. É Ele que diz, filho, filha, não vá por esse caminho, porque esse caminho é de perdição. Vá por esse. É Ele que vai nos comandar. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor enviou sobre nós também o Teu Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Vento impetuoso, fogo que queima o coração, fogo que devora. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que ele é princípio e fonte de toda santidade. Ele é princípio e fonte de santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos, a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador do seu estado de perigo, acordam do sono da morte, inspiram no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sexualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma o nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras as nossas ações na verdade. O Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, do 25 ao 26. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Arranque, irmão, do seu coração, coração duro, coração de pedra. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. Tantas pessoas, amados e amadas, que vivem no pecado, que têm um encontro pessoal com o Espírito Santo, que se abre ao amor do Espírito Santo, e essa pessoa tem uma mudança de vida radical, que a pessoa diz: meu Senhor e meu Deus, como pode uma pessoa viver uma vida daquela e hoje está vivendo essa outra vida tão cheia do Espírito Santo? Assim aconteceu com Madalena, assim aconteceu com Zaqueu, assim aconteceu com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que teve medo, mas ao aceitar o Espírito Santo de Deus, se tornaram cheios de coragem, a ponto de se entregar à morte por amor a Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. Clame o Espírito Santo de Deus. Oração. Ó meu Deus, considerado todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios o homem criador por vós. Vem o homem criado por vós, vem elevado um estado de excelência quase divina, e pouco menor do que os anjos, ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, e se fez escravo de Lúcifer. Mas a vossa mão veio sobre o homem caído e o levantou do antigo horror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Fontes ao patíbulo e foste ao patíbulo e roubaste de Satanás o poderio sobre os homens, que foram resgatados pelo sangue de Deus, feito homem, novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os, abraça-os, meu Deus. E saber que esta maravilha de amor realizastes por nós e em nós, também por mim e em mim, como farei para amar-vos e não pensar senão em vós. Ó Espírito de amor, perdoai a mim, perdoai a todos os cristãos, pela ingratidão de vos termos esquecido, e de agora em diante, ó Divino Espírito, nos uniremos para glorificar-vos e honrar-vos, não como mereceis, porque era impossível, mas da melhor maneira que pudermos fazer. Amém. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. Clame a Ele. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Se nós abrirmos o nosso coração, amados, nós sentiremos essa presença maravilhosa. Oração final. Ó prometido e suspirador Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens e fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra.
Clamai e chamai novamente ao seio da uma igreja romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade e tanta mediocridade, e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o Espírito Santo e fazei novas criaturas. E assim renovareis a face da terra. E a partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Espírito Santo Paráclito, és o santificador da minha alma. És o santificador da nossa alma. Que o Espírito Santo nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheirinho de Jesus.